Boa noite a todos. A gente vem aqui nesse momento, o Botafogo, não para macular a vitória, foi uma vitória maiúscula, uma vitória de entrega, uma vitória de competitividade, mas é importante que a gente venha nesse momento trazer que da nossa parte nós vamos oficiar a comissão de arbitragem por conta de um lance, de novo, que a gente não se preocupa com o lance de campo, a gente se preocupa com o lance de VAR. Critério. A gente não está aqui para dizer o que o árbitro deve fazer ou não, ou para julgar, mas a gente pede, no mínimo, que a gente tenha um critério, que ele seja objetivo, que ele seja cumprido em todas as partidas. Nós tivemos, há 2, 3 partidas atrás, um lance muito semelhante, ou, se não, um lance ainda menos grave do que esse, e o nosso atleta foi punido com cartão vermelho. Então, a gente espera, no mínimo, que haja critério nas escolhas da arbitragem, e se a arbitragem não tem condição de dizer se foi ou não, que o árbitro tenha, no mínimo, a condição de chamar o árbitro de VAR, de chamar o árbitro de campo, para que ele consiga visualizar de uma forma melhor. Tá? Então, isso não é para macular uma vitória. Gostaria também de aproveitar esse momento de agradecer ao Belão, a toda a sua equipe técnica, um grande trabalho que já vem sendo realizado no Botafogo. A gente tem muito orgulho de tudo que a gente vem construindo. Entregou uma equipe no estadual numa condição muito favorável e, novamente, ele cumpre com o objetivo e a gente está muito feliz. E, em nome do Botafogo, em meu nome, agradeço muito ao Belão, a toda a sua equipe técnica e parabenizar todos os atletas pela entrega e por essa vitória que hoje foi muito merecida. Tá? Uma boa noite a todos. Belão, por favor. Boa noite. Belão, boa noite. Júlia Camati, da Botafogo TV. Parabéns pela vitória. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho, o primeiro gol do Botafogo, principalmente, é do Vidalba, que vem um pouquinho de você, né? Você chama ele do banco, né? Coloca ele no jogo, e aí ele faz o gol de empate, logo depois o Matheus Martins consegue fazer o da virada. Queria que você falasse um pouquinho, né, da sua escolha pelo Vidalba também, e, claro, sua análise da partida, provavelmente a sua última, porque o Franklin já chegou, e queria que você fizesse essa análise dos 2 últimos jogos, essas 2 vitórias importantes também. Obrigada. Obrigado, Júlia. Boa noite. A escolha do Vidalba já vinha sendo construída perante a estratégia que a gente veio para o jogo, né? O Vidalba é um jogador de excelente técnica, principalmente quando a gente precisa ter um espaço para atacar, e acho que era um pouco da nossa estratégia aproveitar os espaços das costas da defesa do Vasco antes que eles fizessem uma recomposição, a qual eles sabem marcar bem também quando estão em bloco um pouquinho mais defensivo. E a escolha inicial também do Júnior e o Matheus Martins, que tem característica de atacar espaço, de força. Então, acabamos que tivemos essa escolha e o Vidalba, já, na minha cabeça, já era o primeiro cara que eu colocaria. Inclusive, foi a minha fala com a comissão ontem e com a própria diretoria, né, pela característica que eu achava que o jogo ia ter. E o Vidalba é um cara que treina muito forte, muito bem, dedicado, e acho que ele merecia ter essa oportunidade nessa partida e foi o que eu pude proporcionar. Boa noite, Gilmar Machado, Opinião Fogo Play. Boa noite, Gilmar. Queria que o senhor, de alguma maneira, falasse, que impactou bastante assim, na última coletiva, você falou muito dessa questão humana, do quanto você é muito atento, né, ao desenvolvimento dos seus atletas e tudo mais. A gente pôde ver no final do jogo como que foi a comemoração ali da vitória, né? Ressaltar que foi uma vitória de virada, primeira vitória do Botafogo num clássico, desafoga de alguma maneira, entrega para o próximo treinador o time fora da zona de rebaixamento. Tem uma série de situações que envolve o resultado, mas tem outras questões que envolvem o lado humano. Se você me permite, ainda tem um personagem de uma série chamada Ted Lasso. O Ted fala... Conhece, né? O Ted Lasso fala, de alguma maneira, sobre essas questões que
o resultado ele se constrói a partir das relações que se estabelecem entre os atletas, e a gente pôde ver isso. Queria que você falasse, né, o que você deixa, o que você ganhou, de alguma maneira, a partir dessa sua experiência com o Botafogo. Obrigado, Gilmar. Essa questão, eu vou começar talvez pelo fim. O Ted Lasso, eu conheço a série, e eu comecei a assistir ela porque muitos atletas que já trabalharam comigo em outros clubes, hoje profissionais, começaram a me mandar: Belão, você tem que assistir, que é você. Aí quando eu ainda respondo brincando, pô, mas ele não entende nada de bola, né? Porque ele é um cara do futebol americano, então você está me zoando. Mas não, é porque é um treinador, gestor e que faz as pessoas acreditarem. Na minha sala de treinador de sub-20 tem a palavra acredite, bem na porta, que é bem... Só que está do lado de dentro, não do lado de fora, que é o que ele põe believe, né? E eu ponho lá de dentro porque toda vez que eu chamo um atleta para conversar lá dentro, eu quero que ele saia e acredite naquilo que eu estou passando para ele. Acho que essa mensagem acaba sendo muito bem feita. E aí é isso, a gente conseguir... Aos poucos, eu sei que de início eu fui muito criticado por escalar alguns jogadores e acabaram sendo... Esses jogadores que talvez eu tenha sido mais criticado foram os jogadores que fizeram os gols na partida passada e nessa partida. Então, isso me deixa muito feliz, né? Porque todos nós, eu volto a dizer, nós todos somos seres humanos e muitas vezes as pessoas querem muito o resultado imediato, independentemente de qualquer coisa. Então, assim... mesmo com todo o trabalho, como a diretoria falou anteriormente, o Léo falou que eu fiz aqui já, ainda a gente, por causa de um resultado negativo ou de uma escalação que talvez algum torcedor não goste, começa a provocar. E aí é uma coisa que é inerente da sociedade hoje, sabe? Então, eu tento cuidar das pessoas para que elas ganhem confiança, que elas acreditem nelas mesmas, como eu acredito em mim também, né? Então, sem prepotência, sem arrogância, mas que a gente consiga, através do trabalho, crescer e desenvolver. E aí, geralmente, as pessoas não conseguem ver o treino do dia a dia. E eu sou a pessoa que vê o treino. Então, eu sei o quanto o cara se dedica, eu sei o quanto o cara evolui, eu sei que o cara, às vezes, faz 4, 5, 6 gols num treino, e depois, no dia seguinte, não deu certo, mas ele está trabalhando para aquilo. Então, continuar e não deixar de acreditar que nós estamos no caminho certo. E eu sempre falei aqui, desde o meu primeiro dia como interino, que a vitória ia trazer um bom ambiente. E o que o clube precisava nesse momento era a vitória. Então, eu fico muito feliz de poder deixar esse legado para a sequência, principalmente de um bom ambiente, que é o que o clube merece, porque muitas pessoas fazem o Botafogo. E o Botafogo, o Brito fala bastante que o Botafogo é uma família, e a maneira como eu fui abraçado, desde o dia que eu cheguei aqui, até hoje, o dia que eu estou no profissional, na equipe principal, eu fui recebido como uma família. Então, acho que isso faz o Botafogo, as pessoas fazem a diferença no Botafogo, e é isso que eu acredito. Belão, Letícia Marques, do GE aqui. Parabéns pela vitória, parabéns Obrigado, também pelo seu trabalho. Puxando um pouquinho que você falou sobre deixar um ambiente bom, assim, em meio a tudo que acontece no Botafogo, queria puxar um pouco pelo Franklin, né? Ele foi anunciado ontem, estava aqui assistindo o jogo, e você vai ter um papel importante nessa transição, assim, para falar com ele, enfim, passar algumas coisas também. Quero te perguntar como você pretende ajudá-lo, e se já teve alguma conversa até antes do Clássico, quando você vai sentar para conversar com ele. Quero saber um pouco mais dessa sua transição, assim, passando as coisas para ele. A gente não teve tempo ainda hábil de conversar, né, porque foi de uma chegada de ontem para hoje, e eu estava na concentração, mas acredito sim, como foram das outras vezes que a diretoria fez uma reunião nossa junto para apresentar formalmente e conseguir dar sequência aí. Eu tenho certeza que ele vai ser muito bem recebido, porque o ambiente nosso proporciona isso também, o dia a dia, como eu falei, as pessoas proporcionam isso no Botafogo, e estamos todos na torcida. O que a gente puder continuar ajudando, o que o Sub-20 puder continuar ajudando, vai ajudar, porque nós estamos aqui para isso, para fomentar cada vez mais a nossa equipe principal, e esse é o nosso trabalho, e sempre faremos com excelência, assim que for permitido.
Belão, João Pedro Fragoso, do Globo, parabéns pela vitória, vitória em clássico, né? Foi a primeira do Botafogo no ano. Belão, eu tenho a impressão, assim, desde que você surgiu no profissional ali, no início do Carioca, que você está sempre sorrindo, assim, depois das partidas, nas vitórias ali, no Luso Brasileiro, teve um momento muito bonito que você estava, eu não lembro se você estava até chorando depois da vitória com os moleques ali da base, e agora também no campo, foi muito abraçado pelos jogadores também. Eu queria te perguntar o que significa para você viver todos esses momentos assim no Botafogo. Parece que, além de você estar se entregando muito para isso, em termos profissionais, você também está entregando muitas emoções no meio de tudo isso. Todo mundo do clube sempre fala de você de uma forma bem humana, como você gosta de dizer também. Queria te perguntar o que isso está significando, não só para a sua carreira, mas para a sua vida, enfim, para o Belão no CPF, talvez, em vez de no CNPJ, CPF do Belão. Como é que sua família está vivendo isso com você também? Obrigado e parabéns de novo. Como dizia o Pelé, né, para o Rodrigo e não para o Belão, talvez, né? Para o Edson, não para o Pelé. Cara, eu sou essa pessoa com energia, eu sou uma pessoa sorridente. Eu já passei por 4ª divisão, eu já passei por 3ª divisão de São Paulo, de estadual, eu já passei por Série B de brasileiro, eu já passei por situação de rebaixamento, eu já passei por situação de ficar 6 meses desempregado por estar trabalhando em profissional e com a minha esposa grávida. E esses momentos é isso, a gente trabalha na fase ruim para o dia que a gente chegar na fase boa, a gente poder estar sorrindo sempre. E acho que se eu sorria naquele momento, não tem o porquê eu não sorrir. E aí, eu até falei na última coletiva que não adianta eu ter palavra, as pessoas têm que enxergar em mim o que eu passo de mensagem. E acho que essa ideia de acreditar sempre, acreditar até o fim. O Kadir, toda vez que dava uma entrevista, falava, o Belon fala, acredita, acredita, e ele sempre acreditava até o final e roubava a bola e fazia o gol, ou entrou igual fez aquele jogo que fez 2 gols, sabe? Então, porque eu já vivi muita coisa, eu tenho 19 anos de carreira e desses 19 anos, a minha família me sustentando por muitas vezes, como eu disse, fiquei 5 meses desempregado em 2015 com a minha esposa grávida e ela tendo que trabalhar para a gente pagar o nosso aluguel. Então, passando por esses momentos, que é sem a minha esposa, sem hoje o meu filho, sem meus pais, minha família, não estaria aqui. Então, assim, hoje eu poder colher, 10 anos depois de viver uma 4ª divisão de São Paulo e hoje estar jogando uma Série A, um clássico, e ganhar e podendo ajudar a nossa equipe, para mim é o sonho de menino, né? Então, todo mundo aqui nessa sala tem um sonho. Então, eu sou só mais um, já não estou mais tão menino, com 39 anos, mas tenho os meus sonhos, né? E é isso. Eu só gostaria de aproveitar também, já que eu falei de família, de agradecer não só toda a minha família, mas também agradecer aqueles 2 caras ali pela oportunidade que eles me deram, porque eu estava em casa desempregado em janeiro do ano passado e se não fosse eles me subirem, me trazerem para cá, se não fossem eles com um pouco menos de um mês de clube, ou quase um mês de clube, me ofertarem o sub-20 também, acreditando na minha pessoa, no projeto. E sem eles eu também não teria essa oportunidade de estar aqui, porque eu passei por alguns momentos de início. No sub-20 aqui também não foi fácil, sofrendo algumas goleadas, para depois a gente conseguir ter rumo nas coisas. Também gostaria de aproveitar e mandar um abraço para a nossa equipe que está em Dallas, do sub-20, que está na final e joga amanhã. Então, convido a todos os torcedores a torcerem pelo nosso time, que nós estamos com uma categoria mais jovem esse ano, então fiz o contrário, em vez de ir com a equipe principal, uma equipe mais jovem, estamos na final. Então, é um mérito de todo o trabalho da nossa categoria de base também, não só do Belão. Então, eu fico muito feliz de poder representar muitas pessoas hoje aqui. E essa alegria é o que me deixa com esse sorriso sempre, João. Boa noite, Belão. Parabéns pela maravilhosa vitória, né? Obrigado. O Botafogo não só vence o seu primeiro clássico do ano, mas também vence o primeiro jogo aqui dentro de São Januário na era SAF, né? Então, você consegue 2 feitos em apenas um jogo, né? E hoje deu para a gente perceber o quanto o Botafogo tem um elenco forte. A gente olha para um banco de reserva e vê um Basto, vê um Sante, vê um Montoro, Medina,
né, entre outros jogadores, Vidalba, e você dá para perceber que o Botafogo tem um elenco bom, tem um elenco forte e que dá para almejar coisas maiores nesse campeonato. Mas o que eu queria perguntar a você, né, claro que você está entregando o bastão agora para o Franklin, mas deu para ver que o Botafogo hoje tem uma configuração diferente, né, tática. O Botafogo praticamente vem jogando conforme jogava em 2023, um time um pouco mais reativo, jogando em transições rápidas, e é um time que se adaptou, vamos dizer assim, jogar nesse estilo. Você acha que, com essas vitórias, o Botafogo melhorando, jogando melhor nesse estilo de jogo, você acha que é o caminho do Botafogo com o elenco que tem? Primeiramente, falando do elenco, o nosso elenco é espetacular. Eu falei na coletiva passada que a gente tem atletas de nível mundial, atletas com grandes chances de disputar a Copa do Mundo. A gente tem atletas jovens com muito potencial e atletas já, mas não tão jovens, também com muita qualidade. E que se entregam muito, por exemplo, como o Telles, querendo vir para o sacrifício nesse jogo, não querendo ficar de fora num jogo que talvez eu deixasse de fora, e ele quis vir no sacrifício mesmo assim, então acho isso importante. E aí, não só ele, como outros, né? Então, acho... sacrifício, eu digo, né, de alma, de coração mesmo, de querer estar participando. E aí, não só ele, como tantos outros, como o Alan também, enfim, Edenilson, todos que entregaram e puderam entregar hoje, se entregar no jogo. Assim que eu assumi a equipe, eu tentei, desde o começo, falar que eu tentei trazer um equilíbrio defensivo, uma consistência defensiva para a equipe. Acho que com o calendário que a gente tem hoje, é muito difícil a gente conseguir coordenar a equipe com pouco tempo para fazer pressão, jogar talvez um pouco mais alto. Então, a minha ideia foi tentar explorar a qualidade dos jogadores e algumas características das peças, como eu disse já em outras respostas aqui, por exemplo, utilizar os atacantes que eu utilizei hoje da maneira que eu utilizei hoje. Acho que eu sou um treinador que busca entender melhor a posição, onde o jogador se sente confortável, onde eu posso explorar o potencial dele. E acho que foi isso que eu tentei fazer, de colocar alguns atletas ali no seu lugar, para que ele pudesse render mais ou melhor do que estava acontecendo. Então, eu acho que, buscando essa consistência defensiva, então não é uma questão de jogar reativo ou não. Acho que a minha preocupação foi melhorar a defesa. Então, por isso que eu procurei jogar dessa maneira e, dentro disso, estratégia perante o que eu achava que podia explorar em cima do adversário. Então, potencializar o atleta da maneira que eu acho que encaixa em cada partida. Foi por isso que eu fui mudando alguns jogadores e talvez acreditando e confiando mais em outros ali. Tá? Então, e ressaltar essa vontade do grupo, essa qualidade, que todos se entregaram muito ali para estar no jogo hoje, e acho que isso é muito importante. Ele permanece como profissional? Para onde Obrigado, gente. Boa noite, boa Páscoa a todos. Obrigado.